Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? O capítulo 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele é um capítulo curto, né? Porém, de uma riqueza de ensinamentos muito grande, onde o capítulo é intitulado O Cristo Consolador, né? E ele tem o jugo leve, o Consolador prometido, e as instruções dos Espíritos do Advento, instruções dos Espíritos do Advento do Espírito da Verdade. Então, são lições curtas, mas que realmente trazem um ensinamento, e nesse momento que a gente está vivendo, né, entender e compreender que Jesus realmente é o nosso Consolador, é uma gratidão muito grande, né, para a gente poder ter essa percepção do Mestre. E no capítulo de hoje, a gente vai estudar precisamente essa passagem onde o jugo de Jesus é leve, né, que Kardec colocou aqui, e a gente vai refletir sobre ela. Quando a gente fala que o jugo de Jesus é leve, né, a primeira frase que remete a essa reflexão é a seguinte, né, que está bem aqui no comecinho do Evangelho, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus, essa passagem de Jesus, né? 28, 29 e 30. Então, exatamente isso que está escrito aqui. Quando a gente lê essa frase, né, eu não sei vocês, mas a mim, né, me remete realmente um consolo. Então, esse capítulo ele foi coroado, né, com o nome Cristo Consolador, porque quem conhece Jesus, né, e dessa sequência de estudos que a gente está fazendo aqui do Evangelho, né, a gente estudou sobre o capítulo 5, que é um capítulo grande, né, onde a gente falou sobre as aflições. E Kardec ele foi muito pedagógico quando fez a divisão do Evangelho, porque primeiro ele foi nos trazer esse conceito. Vamos entender por que do sofrimento, mas antes de entender do sofrimento, vamos ir no outro capítulo anterior e vamos entender o porquê da reencarnação. Depois vamos entender também a questão da família, né, os laços de família. Depois lá, voltando lá em Moisés. Então, esses primeiros 5 capítulos do Evangelho, ele realmente nos traz a base para compreender melhor o Espiritismo. Para a gente poder entender e contextualizar o que Jesus veio nos falar, quando ele veio mostrar a lei do amor. Porque seria muito difícil a gente pensar nesse conceito, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Enquanto estamos aflitos e cansados e com aflições, quem não tem a fé e o conhecimento do amor de Jesus, qual é a tendência natural? A tendência natural é se revoltar contra Deus. É realmente falar, olha, isso aqui que você está me falando não faz o menor sentido, porque na realidade eu estou sofrendo muito. Como que você vai tirar de mim esse fardo? O que é que você vai fazer para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa me sentir mais leve, né? Para que eu possa compreender esse sofrimento, para que eu possa ressignificar esse sofrimento. Então, muitas pessoas, né, quando não tem esse esclarecimento, né, que graças a Deus a doutrina espírita nos traz nesse estudo, né, de todas as obras, quando a gente faz esse estudo concatenado, né, ligando aí todos os livros, a gente começa a compreender a grandiosidade que é, né, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né, o ensinamento dos espíritos. E quando Jesus veio para nos ensinar a humildade e o amor, e nos dizer isso, né? Vinde a mim, que serão consolados, que eu vos aliviarei. É grandioso demais, é bonito demais. E tendo esse conhecimento da doutrina, se nós ainda não estamos depositando em Jesus, né,
o nosso fardo pesado, as nossas aflições e confiando, né, que Ele realmente é o governador do nosso planeta, a nossa fé está muito fraca. Então a gente precisa realmente trabalhar para fortalecer a nossa fé. Porque com o conhecimento da doutrina, que a gente vai ver aqui, né, nessa reflexão, as coisas começam a fazer mais sentido. E a gente sabe que o sofrimento não é em vão, né? A dor, ela vem para nos ensinar. Por quê? Porque causamos esses desajustes, esses desequilíbrios, né? Então, quando a gente conhece e tem Jesus, o amor de Jesus por nós, o que Jesus passou para nos ensinar, para nos exemplificar, porque o ensinamento de Jesus foi pelo exemplo. Todos os dias que ele curava os doentes, que ele consolava, que ele dava atenção, foi pelo exemplo. Não foi só pelas palavras. Porque quando Jesus falava, ele tinha autoridade para falar. Então, quando a gente escuta Jesus dizer, né, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nós precisamos realmente confiar no Mestre, que é real, porque ele é o nosso governador. E nesse momento de pandemia, então, mais ainda, né, nessa situação que a gente está vivendo. Tomai sobre vós o meu jugo e acharei repouso para vossas almas. Porque a gente vai ter aquela confiança de que nada, absolutamente nada, em primeiro lugar, como a gente já aprendeu, acontece ao acaso, né? Que a gente não está vivendo situações de sofrimento porque Deus decidiu escolher um ou outro para sofrer uma carga mais pesada de sofrimento, não existe injustiça, né? Porque Deus é perfeito e bom. E que a gente entende que estamos passando para o nosso próprio crescimento. Então, o que temos que fortalecer, ao invés de nos revoltar com a dor, é aceitar esse convite de Jesus, porque isso essa primeira parte que está aqui em Mateus 28, 29 e 30, no capítulo 9, quando ele fala do jugo leve, é um convite mesmo. E aí, no nosso dia a dia, enquanto a gente está se deparando com as aflições, com os problemas, com as nossas lutas individuais e coletivas, porque agora mais do que nunca, né, estamos vivendo uma dinâmica diferente, perdemos um pouco a nossa liberdade de vir, estamos convivendo com outras pessoas, às vezes essa convivência está difícil porque cada ser humano carrega por si só as suas dificuldades, as suas lutas, as suas emoções, e agora a gente está vivendo um momento onde as emoções estão muito à flor da pele. O que a gente está fazendo? Nós estamos aceitando esse convite de Jesus? Nós estamos verdadeiramente confiando e fazendo a parte que me cabe, a parte que nos cabe, dentro de onde eu estou, do meu círculo familiar, do meu trabalho, das pessoas ao meu redor, para também ajudar os outros a deixar essa carga menos pesada, para ser também um pouco de esperança, de exemplo, de apoio, de auxílio? Como que está esse convite, né? A gente precisa ficar com essa reflexão. Quando Jesus diz que suave é o meu jugo e leve é o meu fardo, é porque ele sabe as coisas verdadeiras da alma. Jesus, que era um espírito elevadíssimo, né, que a gente ainda não tem nem dimensão para compreender a grandeza do Cristo, ele, com a sua autoridade, pelo exemplo, por tudo que ele passou, que nenhum de nós não suportaria, né? Ele tem esse conhecimento para nos dizer. E por quantas circunstâncias passamos nós em nossas vidas, onde a gente não está entregando esse fardo para Jesus, a gente não está confiando, porque a gente não está aceitando esse convite do Mestre. Né? Ainda assim, somos muito apegados à matéria, somos ainda muito apegados às situações transitórias. Eu, particularmente, ainda tenho muita dificuldade em compreender que olhar para um sofrimento, uma dificuldade e perguntar logo de cara, né? Para que estou passando por isso? Qual é o ensinamento? A primeira coisa que eu me pergunto é o porquê. Nossa, isso é justo? Está acontecendo comigo? Né? Aí depois algumas fichas começam a cair e a gente começa a refletir. Mas ainda não é uma conquista minha ter essa humildade para olhar para o que me ocorre
e achar logo de cara que não, eu estou realmente colhendo o que eu estou plantando, etc. E às vezes, nesse ato de ainda não ter adquirido essa elevação, né, esse conhecimento, muitas vezes eu estou recusando o convite de Jesus, onde eu coloco o meu orgulho, onde eu coloco a minha vaidade, onde eu coloco a minha vontade, impondo em situações da minha vida algo que eu queria que acontecesse, e não estou prestando atenção de que tudo que me ocorre, nada vai acontecer sem a permissão de Deus, a permissão da vida, porque de uma forma ou de outra eu vou colher, seja para o bem, seja para a minha elevação, se eu aceitar. Então, por isso que Kardec já nos apresentou esses capítulos anteriores de resignação, de paciência, de entender o sofrimento, as causas das aflições, para que quando a gente chegasse aqui, pudéssemos ter uma clareza um pouco melhor para aceitar esse convite de Jesus. Porque esse convite, ele vai mudar o direcionamento da nossa encarnação. Esse acho que é um dos convites mais importantes que a gente tem para aceitar enquanto estamos aqui. Porque ainda somos imperfeitos, porque ainda temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Não vai ser nessa encarnação que a gente vai adquirir todas as virtudes que a gente precisa. A gente ainda está longe de ser um Chico, um Divaldo, uma Maria Teresa. E Jesus enviou esses outros espíritos também em missão, Francisco de Assis, para exemplificar esse convite depois dele, em épocas diferentes, em civilizações diferentes, para mostrar que sim, é possível. Então, hoje, com o pouco que eu consigo no meu dia a dia, dentro do conhecimento que eu tenho, dentro do fortalecimento que eu estou tendo com a doutrina espírita, de estar estudando, de estar aqui me empenhando, aplicando isso na minha vida, na minha reforma íntima, quantas vezes eu tenho aceitado ou eu tenho negado esse convite de Jesus? Então, para mim, assim, isso ficou muito forte nesse estudo de hoje, né? Porque esse capítulo ele é bem curto. E aí, quando Jesus faz esse convite, a quem ele está chamando? Quem Jesus convida para esse convite? Quem ele estende esse convite? Né? A todos nós. Todos. Porque nós já entendemos que nós estamos aqui, porque aqui é um planeta de provas e expiações, a Terra é um hospital, uma escola, e as nossas relações, elas não acontecem ao acaso, as coisas que nos cercam não acontecem por acaso. Então, nós estamos vivendo as experiências que precisamos viver e fizemos o compromisso com Jesus de estarmos encarnados aqui nesse planeta, neste momento em que o planeta vive essa pandemia, por exemplo. Então, todos temos um compromisso, primeiro, com a nossa própria elevação espiritual, né? Porque somente assim, eu me melhorando a cada dia um pouquinho, eu consigo também ser melhor para o mundo, ser melhor para o próximo, perdoar, né? Então, a que pé que está essa nossa reforma? O quanto estou eu me esforçando para ser esse convidado de Jesus que está fazendo a minha parte dentro da seara do Cristo? Nós sabemos também que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A gente já ouviu isso. E com todos esses estudos que a gente está fazendo da doutrina, tudo que a gente está aprendendo, não tem como a gente ignorar esse convite. E esse convite, ele chega para todos nós de várias formas. São várias oportunidades que Deus nos oferece na nossa vida para a gente poder ouvir esse convite, para a gente ver esse convite, para a gente sentir esse convite, né? E Jesus enfatiza ainda mais esse convite para todos que estão sobrecarregados e aflitos. Porque, como a gente também já viu aqui, não sei se foi aqui ou se foi no Livro dos Espíritos, que agora eu não lembro, num dos estudos que a gente está fazendo, que a gente sabe que a felicidade não é deste mundo, né? Aquela felicidade plena,
Porque nós não somos ainda livres de orgulho, de vaidade, de egoísmo, para viver uma vida super plena. Para falar, não, eu sou super feliz. Sim, a gente é feliz, né? Temos o otimismo crônico aqui, né, Góis? Mas a gente sofre, a gente duvida, a gente ainda fraqueja, a gente ainda cai em muitas situações. Então, o quão eu estou pronto para dar um passo sempre adiante com Jesus, aceitando todos os dias esse convite, porque Deus, a própria encarnação, né, a gente ter voltado, já é a aceitação de um convite para uma evolução, para uma melhora. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Mas Deus não nos abandona nesse livre-arbítrio, nos coloca junto de uma família amorosa, junto de amigos, de pessoas que vão nos dar, que vão ser toda a nossa rede de apoio, vai nos trazer, nos oferecer situações para que possamos enfrentar os nossos problemas, que possamos encarar a vida de frente com coragem, com otimismo, com esperança. Mas aí estamos fraquejando, estamos deixando muitas vezes esse fardo triplicar, estamos sendo fardo para os outros, estamos aumentando essa situação e não fiscalizando os meus pensamentos e não melhorando a qualidade da minha vibração, dos meus sentimentos, não prestando atenção no que eu estou emanando. Então, tudo isso faz parte desse convite que a gente precisa refletir, né? E aí, se a gente for pensar, por que Jesus promete o alívio e não a cura dos sofrimentos? Né? Porque Jesus, sendo mestre e Deus sendo nosso Pai, a gente precisa aprender, né? Os nossos sofrimentos, eles são consequências nossas, das nossas ações, do nosso mau procedimento no passado, ou numa vida passada, ou numa vida presente. Como a gente também já estudou aqui em capítulos anteriores, que as causas maiores das nossas aflições nesta encarnação são causadas por nós nesta encarnação. É no dia a dia, é na minha conduta, é na minha postura, é no meu pensamento. Então a cura compete a mim. Porque Jesus, ele era capaz de expulsar demônios, ele era capaz de curar as pessoas, mas Jesus sempre fazia o convite. Sempre teve o convite de Jesus para aqueles que ele curou. Ele perguntava para o cego o que quer, o que deseja. Ele sempre fazia um movimento para estender a mão. Mas a pessoa também tem que fazer um movimento na direção de Jesus. Para toda cura, precisa ter um esforço próprio do indivíduo, né? Nós sabemos disso. Então, não é uma coisa pacífica. Então, eu não posso esperar um milagre do céu se eu não faço o mínimo do meu esforço e da minha parte para corrigir em mim o que eu preciso para não voltar a sofrer, ou para sofrer menos, para que certas circunstâncias não me abalem mais tanto quanto me abalou, para que eu possa controlar os meus impulsos pela minha vontade, como a gente falou na semana passada. Como posso eu trabalhar isso dentro de mim, se não for com a minha fé em acreditar que Jesus me convida todos os dias a confiar na providência divina, de que tudo que eu estou passando, eu sou capaz de suportar. Eu sou capaz de ressignificar, eu sou capaz de modificar, eu sou capaz de transpor pela minha vontade, pela minha disciplina e pelo meu esforço. E quando eu não aceito esse convite de Jesus, eu me vitimizo, eu fico na minha zona de conforto, eu não cresço. E isso, hoje, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, é um desperdício de uma encarnação. Por quê? A gente sabe quão difícil, né, está sendo essa oportunidade para muitos. São muitos os espíritos que nos relatam, né, pelas cartas, pelas mensagens, que quando chegam do lado de lá se arrependem. E muitas vezes precisam demorar muito tempo em sofrimento, em trabalho,
para poder encontrar as pessoas, para poder trabalhar o perdão, o amor, o acordo para poder regressarem aqui, trabalharem nessa encarnação juntos para corrigir o que precisam ser corrigidos. Então, todas as vezes que eu nego o convite de Jesus para caminhar nessa encarnação ao lado dele, entregando a ele os meus sofrimentos, mas trabalhando em mim a cura, eu estou sendo um pouco egoísta e eu vou me estacionar. A gente sabe que a gente não regride, mas a gente estaciona. E uma encarnação perdida por isso, nós vamos ter que prestar conta. O que foi que eu fiz de útil da minha vida? O que foi que eu fiz de bom para melhorar, para curar em mim, para me olhar, para me aceitar, para me amar, para perdoar o próximo? Qual foi o trabalho que eu exerci para liberar esse fardo pesado e aceitar o jugo leve de Jesus, né? Então, o Evangelho, né, as lições de Jesus, os exemplos de Jesus nos traz essas informações, porque olha tudo a forma como Kardec colocou, né? Que eu falei. Então, nós estamos estudando a base, né, do Evangelho de Jesus e compreendendo as coisas, para não nos revoltarmos quando acontecer certas circunstâncias na nossa vida e a gente se revoltar contra Deus e falar assim, não, Jesus não sabe de nada, Jesus não sabe o que eu estou passando. É muito, assim, eu já presenciei situações onde as pessoas falam assim, falar é fácil, você está falando isso é fácil porque você não vive o que eu vivo, você não está passando pela dor que eu estou passando. E longe de mim, longe de ninguém mensurar a dor do outro. Porque todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua dor, as suas lutas. O que pode ser bobeira para mim, para o outro, é uma coisa muito grande que ele precisa lidar. Só que o que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina o amor, o respeito, a compaixão, a caridade. Então, não é apenas dizer, não, você não sabe o que eu estou passando, porque quando eu me fecho numa situação dessa, não aceitando o convite de Jesus para liberar esse fardo e acreditar e confiar, tirar isso de cima de mim, eu não consigo enxergar nem mesmo as possibilidades de me curar, de melhorar a minha vida. Essa circunstância que está tão pesada. Porque a gente foca no problema. E aquele ditado, que eu foco, expande. Então eu não consigo nem sequer encontrar alternativas para as minhas dificuldades, para as minhas lutas. Porque eu fico vivendo um círculo vicioso ali dentro do meu próprio problema. Então por isso que não adianta. Jesus podia tentar curar qualquer pessoa, mas se ela não quisesse ser curada e não fizesse esse movimento de aceitar, ela não iria ser curada. Até os próprios discípulos, né, duvidaram. Jesus disse, você duvida por causa da sua fé, porque vocês podem fazer o que eu faço. E a gente sabe disso. Mas o quanto que a gente tem praticado, né? E como que a gente se liberta dos nossos sofrimentos, né? Como que isso vai acontecer? Não tem outro jeito se não for pela reforma íntima. Trabalhando arduamente em nós para superar as nossas falhas, o nosso egoísmo, as nossas más tendências, né? A gente sabe que as nossas más tendências, elas são, elas vêm nos acompanhando, né? Então a gente vem evoluindo de encarnação em encarnação e vamos encontrar circunstâncias, pessoas, situações que vão nos afrontar com essas nossas más tendências, né? O nosso testezinho. E aí a gente está seguindo em frente, controlando, melhorando, calando, liberando do egoísmo, aceitando um feedback, ou a gente ainda está sendo orgulhoso, a gente ainda está sendo agressivo, a gente ainda está sendo impulsivo, sem contar nas outras possibilidades muito piores. Por isso que se conhecer é fundamental, porque eu consigo entender quais são essas minhas más inclinações
Isso já me remete, me dá uma vaga noção de qual foi a minha queda. Inclusive das quedas que eu estou hoje, dessas valas que eu estou me colocando, desses buracos que eu estou entrando. Se eu não olho para mim e fico esperando que o mundo cure, que a crise passe, que as oportunidades aconteçam, que as pessoas me deem uma chance, que as pessoas curem o meu vazio existencial, a minha carência, que as pessoas me amem, sendo que eu não faço nem isso por mim. Eu não consigo dar para ninguém o que eu não tenho. A gente precisa sempre pensar nisso. É como se a gente tivesse um saco e ali eu tivesse que tirar algo desse saco para dar para alguém que está com fome, por exemplo. Eu não tenho nada dentro desse saco. Eu não consigo dar nada. E aí o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Então é exatamente isso, é trabalhar, e Jesus já dizia, amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo parte do amor. E quando não tem o amor ainda, é só uma questão de tempo. Como a gente sabe que o mal, ele é transitório, né? É a ausência, né? Que essas pessoas, esses espíritos, né? Nós ainda não temos esse conhecimento. Então, a reforma íntima, se a gente for olhar, ela sempre vai ser o caminho mais seguro para a gente poder aceitar os nossos sofrimentos e se libertar deles, se curar, aceitando o convite de Jesus, né? Isso é uma das coisas assim, mais bonitas que sempre me chamou muito no Espiritismo, né? E a consolação, ela chega, né? Por isso que quando a gente lê aqui o Consolador Prometido, que o fardo de Jesus é leve, né? Que ele é realmente o nosso governador e nos conforta, nos consola. Por quê? O que a gente vai encontrar quando a gente tem essa compreensão que isso é transitório, que realmente a responsabilidade é minha e que cabe a mim trabalhar? A gente vai encontrar na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus. Essa consolação. Porque eu já entendo que Deus é justo, soberano e bom. Ele é Pai. E não existe sofrimento aleatório. Mas para isso, eu preciso fazer essa limpeza, eu preciso aliviar algumas coisas. Quantas cobranças excessivas, culpa, mágoas, raiva, ressentimento, todas essas aflições, todos esses sentimentos que a gente vai carregando por puro egoísmo, vaidade e orgulho. Porque ainda não somos capazes de pedir perdão, mesmo quando não estamos errados. Não conseguimos aceitar o outro como ele é. Não gostamos de receber um não, quando a gente quer uma coisa e a vida nos oferece outra. Não aceitamos perder. Queremos sempre estar na frente, queremos sempre a vantagem. Ainda temos muita dificuldade em lidar com as diferenças dentro de casa, diferenças de pensamento, diferenças de temperamento, até daqueles que a gente ama muito e que não temos nenhum tipo de antipatia, vamos assim dizer. Mas somos únicos. Então, é realmente um convite à reflexão que a gente precisa fazer, né? E qual é a condição para ter essa consolação com Jesus, quando a gente pensa sobre isso, né? Trabalhar a lei de amor e de caridade. Porque é na base do amor, sempre, que a gente vai conquistar as virtudes que a gente precisa. Mas, em primeiro lugar, o amor por nós mesmos e nos aceitar ainda pequeninos, aceitar as nossas falhas, aceitar que ainda estamos nesse processo evolutivo, compreender que eu preciso me perdoar, eu preciso me libertar de certas culpas, certas cobranças, dessas mágoas, desse ressentimento e transmutar isso por um amor infinito, por um amor imenso. Porque eu sou, sim, uma pessoa merecedora desse amor de Jesus. Eu sou, sim, merecedora dessa oportunidade que a vida me dá todos os dias de ser uma pessoa melhor. O problema é que, com todas essas nossas feridas e as nossas bagagens emocionais, né,
Muitas vezes, as feridas causadas na nossa infância, tudo aquilo que não foi comunicado amor e que a gente tem feridas aí, a gente toma isso como mecanismos de defesa. E não somos capazes de nos amar, de não praticar esse auto-amor. E muito menos não nos achamos merecedores do amor de Deus, do amor de Jesus, de uma segunda oportunidade. E aí a gente se revolta, porque o nosso saco está vazio. E não é ninguém que vai preencher, senão eu que preciso, pouco a pouco, começar a preencher com auto-amor, com perdão. E Jesus ensinou uma coisa muito linda para nós, que foi a caridade. Porque todas as vezes que eu tiro o foco do meu problema e eu vou ajudar outra pessoa, eu posso perceber que essa pessoa pode ser um ato mais simples, mas eu posso perceber que essa pessoa tem um problema muito maior que eu. E aí é a providência divina nos mostrando: olha, minha filha, você está sofrendo, mas essa pessoa que sofre mais. E aquela fagulha que faltava dentro de mim, de esperança, de gratidão, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias que eu vivo, ela pode brotar. E isso pode me ajudar a mudar a minha forma de encarar a vida, a encarnação, as dificuldades e aceitar o convite de Jesus. Então, a caridade é um instrumento fortíssimo para a nossa transformação moral. Então, não percamos a oportunidade de fazê-la, seja material, seja pelo trabalho, seja para ouvir, seja para fazer o que for, em benefício de outra pessoa que sofre. Independente do grau de sofrimento também, porque, como a gente já falou, não existe diferença. Cada um sofre e compreende o sofrimento da maneira que lhe cabe, do tamanho que é para si. Então, a caridade realmente, fora da caridade, não há salvação, né? A gente sabe disso. Então, observar, estou eu aceitando o convite de Jesus para praticar essa lei do amor e da caridade, para aliviar o meu fardo que está pesado, para pegar o jugo de Jesus que é leve, e encontrar as respostas que eu preciso, porque aí eu desfoco do problema e começo a enxergar as inúmeras oportunidades que a vida está me oferecendo. É engraçado que a gente muitas vezes pede, né, tanto, ora, pede tanto. Acho que foi a Ana Paula que falou isso uma vez, né, e ela colocou num slide lá do estudo que a gente está fazendo dos mensageiros, eu não esqueci isso. O Dr. Bezerra dizia assim, é muito, algo assim, tipo assim, é muito triste porque a gente quer ajudar muito. Estamos, os espíritos, os bons amigos, os nossos mentores, estão aqui ao nosso lado para nos intuir, para nos ajudar, para nos confortar. Mas a gente não escuta, a gente não colabora, a gente não faz o nosso movimento, né, para facilitar essa circunstância. Então fica realmente a reflexão para a gente pensar. Porque quando Jesus fala repousar as nossas almas, o que ele estava querendo dizer? É o alívio, não é a ociosidade, né? É simplesmente a gente tirar esse peso, né? E sentir o consolo de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos nos esforçando, né? E não ficar simplesmente dormindo, parado, esperando o milagre do céu. É aquilo que eu falei. Enquanto eu estou fazendo algo pelo outro, através da caridade, eu acendo essa fagulha dentro de mim. E isso pode ser o que precisava para que uma grande transformação acontecesse na minha vida. Mas eu não posso ficar me lamentando de que Deus não me envia soluções, não me envia ajuda, porque se a gente for parar para pensar, a gente quer o quê? A gente quer fogos de artifício, a gente quer um e-mail, a gente quer uma mensagem no WhatsApp para falar claramente. E qual seria o nosso mérito de esforço próprio, de crescimento? Vamos pensar num aluno numa escola. Não, eu tô aqui, eu vou receber tudo de mão beijada e eu não vou passar por todas as matérias, eu vou pular do primeiro para o 10º. Eu não vou chegar preparado. Eu não vou saber enfrentar a vida. Então, todos esses nossos sofrimentos nos preparam, nos deixam mais fortes, nos deixam mais resilientes.
Então, eu não posso ficar parado esperando esse milagre. Os sinais de Deus, da vida, da espiritualidade, chegam através de inúmeras circunstâncias. Através de um amigo, através de um livro, através de uma palestra, uma inspiração, uma intuição. E a prece tem um poder incalculável de nos auxiliar. Eu ouvi, não sei se esse áudio chegou até vocês, mas não sei se isso viralizou a esse ponto, né? Mas lá na minha família, né, a gente recebeu um áudio de um médico que ele trabalha lá no hospital de base, onde a minha prima trabalhava, e tinha uma paciente que estava precisando ser entubada, porque a oxigenação dela não estava legal. E aí os médicos foram conversar com ela para falar que ia precisar entubá-la. E aí antes ela compreendeu a gravidade e ela falou assim, tá, mas antes disso, vocês ficam aqui comigo para a gente fazer uma prece? E ela numa aflição, né, muito grande, porque não ia poder falar com a família, não ia poder ver a família, não ia dar tempo, eles precisavam fazer aquele procedimento o quanto antes. E ela pediu para fazer uma prece com os médicos. E ela orou fervorosamente. E logo depois os médicos foram medir e ela realmente não, ela estava saturando normal e não precisou ser entubada. Então, assim, são coisas que, como não confiar na providência divina, na prece, na conexão, mas o que ela acreditou no poder da prece dela, na fé dela, no convite de Jesus, do jugo leve, no momento da mais profunda aflição que ela estava, diante dessa circunstância. Então, se a vida nos apresenta, né, meus amigos, circunstâncias de sofrimento, de dificuldade, a gente precisa aceitar esse convite de Jesus, fazer a nossa parte, né? O jugo e o fardo. A gente fala o jugo e o fardo. Meu jugo é suave e leve ao meu fardo. O jugo é o estudo e a observância do Evangelho de Jesus, né? Significando aí, se a gente for interpretar essa palavra jugo, né? Tem a ver, se eu não me engano, algo com as mulinhas, né? Que colocavam em cima, se eu não me engano. Canga. É isso, Luiz? Eu tô falando bobagem. A canga é aquilo que segura a junta de bois, né? Eu lembrava que era algo assim. Inclusive quando um obsessor está subjugando, alguém está sob o domínio dele, né? Então, e essa canga, né? Ela dá o domínio sobre a parelha de bois, né? Seja o que for, de animais, assim. Uhum. Obrigada. E o que é o fardo de Jesus, que é leve? Porque a gente tem que pensar que é o quê? Consiste em praticar o amor e a caridade. Que é aquilo que eu falei, né? Quando a gente está aliviando, né, esse fardo das nossas costas, a gente começa a ter essa noção de que, pera lá, esse problema ele não é tão grande assim. Estou eu fazendo esse problema um problema maior do que ele é, pelos meus medos, pelos meus fantasmas, pelo meu egoísmo, pela minha vaidade? Estou eu remoendo esses pensamentos, a minha vibração, né? Então, realmente, a reforma íntima é e sempre vai ser o caminho para a nossa elevação espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa melhora, né? E é isso, realmente é um capítulo bem curto, esses 3 capítulos aqui são bem curtinhos, bem bonito, né? Na verdade, não deu nem uma página do Evangelho, mas são de ensinamentos muito profundos, assim, né? Que faz a gente refletir no convite de Jesus. Aí eu vou deixar aberto se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu vou fechar o meu microfone para vocês falarem, se quiserem, né? Depois a gente passa para o passo.
A gente colocou aí, tá? O que é do dicionário. Mas é interessante como Jesus fala, né? Da forma com que ele fala. Sempre ele fala que é ele o caminho, a verdade e a vida. Ele, né? É que vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, ele sempre é aquele que é, sabe, que personifica o conhecimento que ele nos deixou, né? Interessante isso, porque é, tem pessoas, eu acho, né, que não acreditam, não é que não acreditam, não entendem quando ele fala eu na primeira pessoa, então é ele e tal. Mas, na verdade, é todo, como ele é uma referência para a gente, ele é nosso modelo, é, os ensinamentos dele é um manual de instrução para a gente ter uma vida melhor, né? Ele ensina o amor, tal. Então é ele, né, na verdade, que é o promotor de tudo isso. E mesmo no, no, no jugo leve, fardo suave, ele está falando, né, que ele dá orientação que é também para a gente observar as leis. Ou seja, sempre somos nós os responsáveis. Não é simplesmente seguir, não é simplesmente ir para ele e ele, né, tira com a mão. Não, é a gente que tem que dar esse primeiro passo, essa iniciativa. Somos nós que temos que mudar, né? Que nos reformar. Então, e essa observância da lei é uma lei que não é difícil. Por isso que ela é suave, né? Então, a gente tem que realmente pensar dessa maneira, na minha opinião, quando eu vejo. Porque essa lição, para mim, é muito, muito importante. Eu acho que já comentei, né? Que a primeira vez que eu fui numa casa espírita, estava estudando justamente essa lição. E eu, à medida que eu ia aprendendo, que eu ia entendendo, mais eu admirava essa lição. E mais ela se tornava importante para mim, como até hoje é. Esse item 1 e 2, para mim, eles são realmente bem consoladores, né? E quando eu estava procurando alguma coisa para ler para a Nora da Maria, sabe? Nora não, sogra. Sogra da Maria, sogra da Inês, a Maria. E aí eu abri o Evangelho e apareceu isso aí. Eu falei, nossa, não precisa de mais, não precisa falar nada, né? Veio só isso aí. Aí depois eu li para ela, ajudou bastante, né? Realmente ele consola muito. É só a gente. Ele fala uma coisa muito aqui, né? Muito, muito importante, né? Todos os sofrimentos, não é um ou outro, né? São todos, até as dores físicas. Eu achei interessante ele falar, porque a gente sabe que tem dores nas perdas, nas misérias, nas decepções. Aí eu falei, puxa, até nas dores físicas, né? Para a gente suportar, que esse momento é isso que, né? Todos nós estamos passando aí, vendo as pessoas que estão sofrendo pelo Covid, né? Foi incrível, eu fiquei assim, admiradíssima de estar. E, sinceramente, a gente já estudou isso não sei quantas vezes, né? E agora é que eu me dei conta da real importância desse capítulo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Realmente ele consola de verdade mesmo, né? E a gente tem comprovado isso não nas nossas casas, nas nossas preces, né? E realmente ele consola. Esse capítulo é muito bonito. A Verinha falou uma coisa que me vem na cabeça agora. A gente já estudou isso várias vezes, né? Agora, em inglês, né? Nós voltamos ao capítulo 1 do Evangelho, né? Já acabamos ele e voltamos, né? E às vezes dá sensação de falar, tá, agora vamos pegar um outro livro. E, na verdade, o estudo, ele é constante da mesma coisa, né? Porque, às vezes, a gente assimila a parte teórica, não 100%, eu acho, e na minha opinião, pelo menos, eu acho que precisa de muitas vezes a parte teórica tem pontos que ainda ficam soltos, né? E a primeira parte, né, é o objetivo da obra. Qual é o objetivo da obra, né?
que Kardec vem explicar qual foi a intenção e o objetivo do Evangelho, que, né, são os ensinamentos, a decodificação da ideia dos ensinamentos do Cristo. E aí, quando a gente pensa em ensinamentos do Cristo, se a gente olha muito superficialmente, parece que a gente compreendeu, né? Só parece. É muito mais profundo, é muito mais além do analisar, né? Ainda falta muito que é o viver e que ainda vai levar um tempinho para compreender a vivência, né? E o que eu acho bem interessante que fala no começo, né, também, que é o que a gente estava vendo hoje, eu estava até comentando com o Jim, né, que é o rapaz também que a gente estava estudando, e que aí ele falou assim, interessante que a gente vai voltar ao estudo desde o começo, porque se eu for fazer uma análise do que eu absorvo, é quase nada. Eu achei muito legal a sinceridade dele, sabe? É quase nada. A gente vira mecânico, às vezes, lendo uma passagem ou fazendo o evangelho no lar, sem compreender a profundidade, né? Um estudo é extremamente... Até acho interessante quando a gente vai no site para pegar os slides, é estudo metódico, né? Porque teve um método, né, para se desenvolver isso, tem um método para aprender, né? E essa parte do começo, que é claro o que seria o evangelho, né? O momento que ele... O evangelho que eu digo, segundo o Espiritismo, né? As explicações para deixar tudo aquilo muito claro. E no começo é muito explícito que pegaram realmente os ensinamentos do Cristo, né? Ali, porque eu já tive uma pergunta assim, mas por que não explicam sobre a vida do Cristo? Né? Desde que ele nasceu, quando era criança, que não sei o que, não seria uma coisa interessante estudar? Com certeza. Mas a ideia, né, do evangelho é aprender com uma vivência prática que o único espírito encarnado que viveu isso foi Cristo. Então, é aprender com os ensinamentos, mas os ensinamentos do Cristo é muito além das palavras, é mesmo porque ele não deixou nada escrito. Ele só deixou exemplos. Então, é muito mais profundo, assim. Às vezes eu acredito que... né, uma opinião minha agora, que a gente compreende, mas não entende. É muito além, tem certas coisas que você fica muito além. Muito além. Eu lembro que... Onde é que foi que eu vi? Eu lembro que eu comentei com o Thiago esse domingo, mas eu não me lembro onde que eu vi. Ou se alguém comentou em algum desses estudos, eu não lembro. Mas quando Jesus, né, capturado, e não me lembro qual também, do apóstolo que estava lá com ele, se era Pedro, enfim, que queria enfrentar os soldados e tirou a espada e arrancou uma orelha do soldado, né? E que Jesus humildemente agachou, pegou a orelha, né, pela força magnética que ele tinha, ele colocou de volta no lugar, reestruturou a orelha. Imagina, aí eu fico imaginando, eu me coloco no lugar do apóstolo vendo aquilo, sabe? Falei, esse homem é maluco. Esse homem vai apanhar agora, esse homem vai ficar preso, esse homem vai... E ele está ajudando. Então, é a nossa ideia. É a nossa cabeça. E eu estava falando isso com o Tiago, né? Porque acho que ele lembrou dessa história também. Aí eu acho que no momento daquelas reflexões que a gente tem de 5 minutos, sabe? Que umas vezes cai umas fichas, ele fala, mas a gente não está longe, Sueli. A gente não está longe, a gente nem chegou para estar longe ainda, ele falou. A gente nem chegou para estar longe ainda. Quando em algum momento alguém vai me agredir fisicamente, e eu vou falar, não, vem cá que eu te faço um curativo que eu acabei de machucar, sabe? São coisas assim que necessitam uma compreensão muito além do que a gente ainda tem capacidade, sabe? E são, acho que, poucos momentos, lapsos da nossa vida que a gente tem aquele sentimento profundo, igual você disse, né, Carol, da menina que fez uma oração tão profunda que ela não, né, conseguiu ser ajudada naquele momento. Mas são só momentos, sabe? A gente não vive 24/7, igual Jesus vivia. Mas o que me conforta, aí eu estava falando para o Thiago, né? Eu falei, eu concordo, que eu acho que a gente nem chegou para estar longe ainda.
Mas o que me conforma é o que Jesus disse, né? Que a gente pode fazer o que ele faz e muito mais. Lembrando que Jesus um dia foi simples e ignorante também, né? Então, é lembrar que o caminho é esse, né? Aí o Jim falou assim, olha, eu penso assim, que a gente não está matando, que a gente não está roubando, entendeu? Que a gente, pelo menos, eu sei que a gente já deve ter feito muito isso, acredito, mas pelo menos agora a gente não está. Então a gente já está evoluindo um pouquinho, né? Eu falei, com certeza. Acho que eu me apego nisso, que a cada encarnação eu não sei se é um degrau a mais, né? Mas é ali né? Um se mover a mais, vamos se dizer. Então é isso que é interessante, o compreender, né? Quando a gente compreende o jugo leve, que é muito abrangente isso, né? É entender que não é o jugo como a gente conhece, de que, olha, você vai sofrer comigo, mas é menos, né? É muito além, um aprendizado, né? É um aprendizado muito além de saber que dentro do caminho certo vão ter os obstáculos, mas que a compensação é muito maior, né? Enquanto os caminhos tortuosos vão ter obstáculos também, mas a compensação lá na frente é muito pesada, né? Então, esse é que me vem na cabeça hoje, recomeçando a estudar o Evangelho e parando para prestar atenção em coisas, né, que, olha, nunca parei para prestar atenção nisso. Isso aí que você falou, Su, é verdade, porque, por exemplo, esta palestra de hoje, eu já dei ela 3 vezes. 3. E hoje caiu a minha ficha do convite. Hoje. Então, quer dizer, o que eu estou absorvendo, né? Então, assim, o conhecimento, ele vem, né? Mas a prática de você entender e falar assim, esse convite eu tenho negado várias vezes, né, no meu dia a dia. Então, mas me fez também entender isso, né? Com o amor, tá? Eu tô negando porque eu ainda sou imperfeita, eu ainda sou pequena. E graças a Deus que eu tenho esses lances, às vezes, de aceitar, né? E a prece, né? Essa história que eu contei para vocês, ela me marcou muito. Vou ver se eu acho o áudio, depois eu compartilho com vocês. É muitíssimo, assim, você vê o médico relatando, né? A importância da prece e tal. Assim, é muito bonita, é muito, muito consolador. E aí, vamos pro passe, então? Vamos ao nosso passezinho? Vamos sim. Aqui. Peguei a aguinha. Pegou? Nós também pegamos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Carolzinha. Obrigada a vocês. Todos vocês. Um beijinho muito bom em vocês. Muito bom. Saudade. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.